Olá, tudo bem? Eu sou Francimar Fernandes e hoje eu vou te explicar de forma simples e prática tudo o que você precisa saber sobre as proteínas. Você vai entender o que são, para que serve, como o seu corpo digere e absorve. Será que você está consumindo este macronutriente de modo eficiente? Bora entender? Mas afinal, o que são as proteínas? As proteínas são moléculas fundamentais para o nosso corpo. Elas são formadas por pequenas unidades chamadas de aminoácidos. Pensa nas proteínas como uma parede e cada aminoácido é um tijolinho dessa construção. Então vai juntando aminoácido com aminoácido até formar uma proteína. No total, temos 20 aminoácidos principais, que formam as proteínas do nosso corpo. Existem outros aminoácidos, por exemplo, a taurina, que tem funções biológicas específicas e vitais, mas que não participa na formação de proteínas. Então hoje, vamos tratar apenas dos aminoácidos que formam nossas proteínas. Desses 20, 11 são não essenciais. Isso significa o quê? O nosso corpo consegue produzir sozinho, mas deixo aqui produzir sozinho entre aspas, uma vez que ainda assim que conseguimos produzi-los, necessitamos da matéria-prima que são os carboidratos, lipídios e principalmente o nitrogênio proveniente dos outros aminoácidos. Ou seja, mesmo sendo não essenciais, a produção deles exige substratos vindo da dieta. Mas tem um detalhe interessante. Alguns desses aminoácidos não essenciais podem se tornar condicionalmente essenciais, ou seja, a produção fica limitada. Isso acontece em situações como estresse, doença, lesões, na fase de crescimento ou ainda com o avançar da idade. Isso justifica os aminoácidos como glicina e prolina, que normalmente são classificados como não essenciais e podem se tornar condicionalmente essenciais com o avanço da idade. Por exemplo, o que contribui para a redução da síntese de colágeno, ajudando a explicar por que a pele perde firmeza e elasticidade com o avanço do tempo. Nesses casos, o corpo pode não conseguir produzir tudo o que precisa e você depende ainda mais da alimentação. Mas calma aí, não pause esse vídeo agora para ir comprar um suplemento de colágeno. Até o final desse vídeo você vai entender aonde este suplemento pode ter seu efeito favorável. E 9 são essenciais. Esse não tem jeito, o nosso corpo não consegue produzir sozinho. Então precisamos obter pela alimentação. Uma coisa importante, sabe quando dizemos que um alimento tem alto valor biológico? Significa que contém uma boa quantidade desses aminoácidos essenciais. Quanto mais desses aminoácidos, maior o valor biológico do alimento. Já entendemos o que são as proteínas. Vamos aprender o que elas fazem no nosso corpo? Pois bem, as proteínas exercem funções importantíssimas no nosso organismo, como produzir enzimas e hormônios, fortalecer o sistema imunológico, transportar nutrientes. Até aqui, essas funções são vitais. Precisamos que tudo isso esteja funcionando perfeitamente bem para vivermos. Continuando a lista, formar tecidos como pele, cabelo, unhas e, claro, construir e reparar músculo. Aqui tem um ponto muito importante. Essa ordem não é aleatória. O corpo sempre vai priorizar as funções vitais para a sobrevivência. Ou seja, se estiver faltando proteína, o organismo vai focar em manter o cérebro, o fígado, o sistema imune funcionando. E deixar de lado o que não é essencial para manter você vivo agora, como cabelo, unhas e músculo. Por isso, em dietas com pouca proteína ou em situações de estresse, a queda de cabelo, unhas fracas, a perda de massa muscular são sinais clássicos que o corpo está realocando recursos, priorizando o que mantém você vivo e não o que te deixa bonito. Então, agora eu já sei o que é proteína e o quão são importantes. Mas será que faz diferença ao consumir proteína crua ou cozida? Tipo o que o Rocky Balboa fazia no filme Bebendo Ovos Crus? Sim, faz diferença e não é pouca.
Primeiro, pela questão de segurança. Cozinhar alimentos ajuda a eliminar micro-organismos patógenos, como a salmonela, que pode estar presente em ovos crus, refletindo o exemplo do filme. E segundo, porque o cozimento facilita tanto a digestão quanto a absorção dos aminoácidos. Isso acontece porque, quando aquecemos a proteína, cerca de 50 a 60 graus em uma exposição prolongada, ela passa um processo chamado desnaturação. Quer um exemplo prático? Quando você quebra um ovo cru, percebe que a clara é transparente, certo? Quando cozinha, ela fica branca e firme. Isso é a desnaturação acontecendo. O calor faz as proteínas da clara, principalmente a albumina, se desenrolarem, mudarem sua estrutura e se reorganizarem em uma forma diferente. Esse processo torna a proteína muito mais acessível para as enzimas digestivas, facilitando sua quebra e melhorando a absorção dos aminoácidos. Por isso, cozinhar bem os alimentos como ovos, carnes e derivados não é questão só de segurança, mas também de otimizar a nutrição. Vamos ver como a proteína é digerida e absorvida? Lembra quando falei que a proteína é como uma parede feita de tijolos, onde cada tijolo representa um aminoácido? Agora imagina quando você come a proteína, o corpo precisa derrubar essa parede, separar cada tijolo para poder usá-los em uma nova construção dentro do organismo. Esse processo começa na boca, com a mastigação, que quebra a proteína fisicamente, deixando tudo mais fácil para as etapas seguintes. Destaco aqui a importância de mastigar bem o alimento. No estômago, ali o ácido clorídrico funciona como se fosse um martelo demolidor, que enfraquece a estrutura da parede, deixa ela quebradiça, mais fácil de desmontar. Logo depois entra a enzima pepsina, que começa a quebrar os blocos maiores, pedaços da parede, em blocos menores, os peptídeos. Esses pedaços seguem para o intestino delgado, onde chegam outras ferramentas, as enzimas como as proteases, que fazem um trabalho mais delicado. Elas vão desencaixando os tijolos, quebrando os blocos em pedaços menores, até restarem trios, duplas e tijolos soltos. Ou seja, no final da digestão, o que sobra são tripeptídeos, dipeptídeos e aminoácidos livres. E só assim, com os tijolos bem separados, eles conseguem atravessar as paredes do intestino delgado e entrar na corrente sanguínea. Esse passo já não é mais digestão, é absorção. Ah, e lembra da desnaturação? Ela é como se fosse tirar o cimento que segura essa parede. Isso deixa tudo mais fácil de desmontar, agilizando o trabalho das enzimas. Esses tijolos agora livres na corrente sanguínea são levados para onde o corpo precisa. Lembra daquela lista? Eles podem ser usados para construir enzimas, hormônios, neurotransmissores, sistema imune, tecido e, claro, para construir e reparar músculos. Mas existem certos alimentos que não queremos que parte dele passe por esse processo de digestão. Por exemplo, o whey protein, que é um suplemento já processado e purificado. A situação é diferente. Ele já passou por etapas de separação que tornam suas proteínas altamente biodisponíveis, ou seja, prontas para serem absorvidas, sem precisar de cozimento. O whey contém proteínas com funções bioativas, que exercem ações antioxidantes e imunológicas. No entanto, são sensíveis ao baixo pH do estômago. Em um adulto, apenas algumas frações resistem à digestão e podem ter efeitos locais no intestino, ou gerar peptídeos bioativos, como funções antioxidantes, anti-inflamatórias ou imunomoduladoras. Mas o aquecimento faz com que essas proteínas, antes mesmo de ser consumida, perde sua estrutura, reduzindo ainda mais suas funções bioativas. Ah, mas então, Francimar, você está dizendo que se eu aquecer o whey, ele já não funciona para mais nada? Não, isso não quer dizer que o principal papel do whey de fornecer os aminoácidos será reduzido. Me refiro à otimização de um alimento. Vou ter ali aminoácidos e ainda, mesmo que uma pequena chance, um fator bioativo. E aqui vai uma informação muito importante. Não adianta consumir toda a proteína do dia em uma única refeição. O nosso corpo tem uma capacidade limitada de usar os aminoácidos de uma só vez para a construção de tecidos. Imagina que você está construindo uma casa. O construtor tem um limite de quantos tijolos consegue colocar por dia. Se você mandar tijolos demais de uma só vez,
não significa que a casa vai ficar pronta mais rápido. O nosso corpo funciona de forma muito parecida. Quando o assunto é síntese de proteína, existe um limite na quantidade de aminoácidos que o corpo consegue usar de forma eficiente para a síntese de proteína. Em média, de 20 a 30 gramas de proteína de alto valor biológico por refeição. Lembra lá no início do vídeo? Quanto mais aminoácidos essenciais, maior esse valor biológico. E não adianta consumir quantidades muito acima dessa média. Pensa comigo, se você colocar todos os tijolos de uma vez dentro do terreno da obra, sem conseguir usá-los, uma hora você vai ficar sem espaço para trabalhar. No corpo é igual. A proteína que sobra não fica guardada esperando ser usada. Depois que ela é digerida e reduzida a aminoácido, eles ficam circulando no sangue por um tempo limitado, em média de 2 a 5 horas, segundo estudos. Passado esse tempo, se o corpo já tiver sintetizado todas as proteínas vitais e não houver mais necessidade ou capacidade de construir tecidos e músculo, esses aminoácidos vão ter outro destino, gerar energia ou até mesmo estocados como gordura. Agora, olha o que faz toda a diferença. Se fornecemos ao nosso corpo gradativamente ao longo do dia porções fracionadas de proteína, conseguimos atender às demandas vitais, além de criar vários picos de aminoácidos no plasma. Sabe aonde esses picos são importantes? Se você está treinando, buscando hipertrofia muscular, esse pico funciona como um sinalizador, um feedback biológico que ativa a síntese muscular. Mas é claro, isso só acontece de verdade quando há também o estímulo físico correto, o exercício resistido, que é o gatilho principal para o músculo querer crescer. Ou seja, é como se o corpo dissesse: ok, já garanti tudo que é vital, agora posso investir na construção de músculos. Mas esse pico tem uma duração limitada. Ele acontece, em média, entre 1h30 até 3 horas depois da ingestão da proteína. E depois ele começa a cair. Por isso, é essencial entender que, para manter o estímulo da síntese proteica ao longo do dia, é necessário fazer uma nova oferta de aminoácidos. Consumir novamente proteína para que esse pico no plasma suba outra vez e o sinal de construção muscular continue ativo. Por isso, se o seu objetivo é hipertrofia, distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia é fundamental. Cada refeição vira uma oportunidade de sinalizar para o corpo: ó, tem material aqui, bora construir músculo. Tá, mas quais são as fontes de proteínas? As proteínas estão presentes em muitos alimentos, de origem animal, como carnes, ovos, peixes, leite, seus derivados, como queijos e iogurte, e também de origem vegetal, como feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, tofu, soja, entre outros. As proteínas animais geralmente têm um alto valor biológico, lembra? Porque oferecem grande parte ou até mesmo todos os aminoácidos essenciais. Já as proteínas vegetais muitas vezes precisam ser combinadas, como o clássico arroz com feijão. O feijão fornece lisina, que falta no arroz, e o arroz fornece metionina e cisteína, que faltam no feijão. Assim, a combinação supre adequadamente todos os 9 aminoácidos essenciais. Tá bom, agora você já sabe que as proteínas são muito importantes, que deve consumir as que possuem um alto valor biológico ou combiná-las. Mas quanto de proteína devo consumir? A quantidade ideal depende do seu objetivo e condição atual. Se você é sedentário, a recomendação é de 0,8 a 1 grama por quilo de peso corporal. Essa é uma quantidade mínima para manter, lembra, as funções vitais. Se você estiver consumindo menos que essa recomendação, pode estar comprometendo a sua saúde. Se você é fisicamente ativo, pode precisar de 1,4 até 2,2 gramas por quilo de peso. Por exemplo, se você pesa 70 quilos e faz treino de força, pode precisar de até 154 gramas de proteína por dia.
Detalhe, eu falei 154 gramas de proteína, não de alimento, onde 100 gramas de frango possui, em média, 20 gramas de proteína. Lembrando, essa quantidade recomendada é uma média. Quando a ciência traz uma média, sempre será um ponto de referência. Para algumas pessoas, irá funcionar mais próximo do menos e para outras pessoas mais próximo do mais. Ao longo dos vídeos aqui, vamos aprender que o nosso corpo está o tempo todo buscando por equilíbrio. Isso significa que excessos de qualquer nutriente não são inofensivos. Quando há um exagero, o corpo precisa ativar vias metabólicas extras para lidar com esse desequilíbrio. E sim, isso vale também para a proteína. Apesar dos seus inúmeros benefícios, consumir muito além do necessário pode ser contraproducente, tanto para a saúde quanto financeiramente. A proteína, em relação com os outros macronutrientes, é mais caro. Por isso, entender a dose certa, o contexto individual e os objetivos é essencial. A ideia aqui não é exagerar, mas ajustar com inteligência para que a nutrição funcione a nosso favor e não contra. E aqui vale a pena voltarmos no assunto do colágeno. Imagine uma pessoa que não consome proteína adequadamente. Fica abaixo daquela recomendação mínima de 0,8. Aí ela vê uma propaganda dizendo que o colágeno é ótimo para a pele. E começa a consumir esse suplemento. Você acha mesmo que o corpo dessa pessoa vai priorizar a pele? O corpo vai direcionar esses aminoácidos primeiro para as funções vitais. O que eu quero deixar claro é: antes de investir em um suplemento, seja colágeno, whey ou qualquer outro buscando melhoria para cabelo, pele, unhas ou mesmo músculo, é preciso investir no básico, garantir que sua ingestão diária de proteína esteja adequada. Aí sim pode ser interessante investir em um suplemento procurando melhorias. Caso contrário, você pode estar gastando dinheiro em suplementos e não obtendo resultado esperado. Porque o corpo tem prioridades. Estética nunca vai vir antes da sobrevivência. Bom, o objetivo desse vídeo era esse. Agora você sabe o que é proteína, como ela funciona no seu corpo, por que ela é tão importante, tanto para a estética, mas principalmente para manter o nosso corpo funcional. E também como devemos distribuir ao longo do nosso dia. Espero ter contribuído trazendo um pouco mais de clareza sobre esse assunto. Se ficou alguma dúvida ou se quiser sugerir um outro tema, deixe aqui nos comentários. De repente, sua sugestão pode virar um vídeo. Vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo.